Olá, bem-vindo ao Lumen Notes, sua revisão de psicologia de forma simples e direta. Oi, que bom estar aqui. Hoje a gente mergulha num tema assim fundamental para a psicologia, né? A diferença e às vezes a tensão entre o senso comum e a ciência. Exato. É um ponto-chave porque, bom, a psicologia estuda o ser humano, né? E sobre o ser humano, todo mundo tem uma opinião, um palpite, um saber que vem da vida. É verdade. E o interessante é que, olhando o material aqui da aula 9, parece que os dois, tanto a ciência quanto o senso comum, nascem da mesma necessidade, né? De entender o mundo, de lidar com ele. Sim, a origem é a mesma, a experiência humana, a nossa necessidade de dar sentido às coisas, de sobreviver, de se relacionar. Mas aí, o caminho que cada um segue é bem diferente. Totalmente diferente. E aí é que a coisa começa a ficar complexa, né? Exato. O método, o objetivo, a forma de validar o que se sabe, tudo muda. Vamos começar então pelo senso comum. Como a gente poderia definir ele de forma simples? É aquele saber do cotidiano? Isso é o conhecimento mais espontâneo que a gente absorve vivendo, sabe? Vem da tradição, da família, da cultura, da experiência direta mesmo. Muitas vezes a gente nem para pensar sobre ele. Tipo aqueles ditados populares, né? O material cita um ótimo. De médico e de louco, todos temos um pouco. Perfeito. Esse ditado reflete uma percepção popular sobre, sei lá, a natureza humana, a saúde mental, mas sem nenhuma base científica formal, né? É uma generalização. Ou quando alguém fala, nossa, aquele vendedor tem uma psicologia incrível. Não está falando da ciência, né? Claro que não. Nesse caso, psicologia está sendo usada como sinônimo de jeito, habilidade de lidar com pessoas, uma coisa prática, talvez até intuitiva. É um reconhecimento de uma competência, mas num sentido técnico, científico. E esse saber prático está em todo lugar. O material dá exemplos ótimos. O agricultor que sabe a época de plantar pela experiência. Sem necessariamente ter estudado agronomia. É um conhecimento passado, né? De geração para geração. Ou usar chá de boldo para dor de barriga, essas coisas. Remédios caseiros, tradição pura. Pois é. Ou até coisas mais automáticas, como calcular a distância de um carro para atravessar a rua. A gente faz isso o tempo todo. É uma física intuitiva, né? Saber que se eu jogar algo pela janela vai cair. Estimar a velocidade de um carro só de olhar. Exatamente. Ou usar uma garrafa térmica sem ter a menor ideia dos princípios da termodinâmica que estão ali em jogo. Funciona, e é isso que importa para o senso comum. E o material também aponta algo interessante. O senso comum às vezes pega emprestado termos da psicologia, né? Tipo, rapaz complexado, menina histérica. Sim, se apropria dos termos, mas geralmente de forma vaga, imprecisa, muitas vezes até carregada de preconceito. Perde totalmente o rigor conceitual da psicologia. Então, resumindo, o senso comum é valioso para o dia a dia, para a gente se orientar, mas é ametódico, assistemático, baseado em impressão, subjetivo. Isso, e principalmente não passa por um teste rigoroso de verificação. Ele simplesmente funciona na prática muitas vezes, mas não tem a preocupação de provar sua validade universal ou suas causas reais. E aí entra a ciência, para tentar ir além, né? Para buscar esse rigor que falta no senso comum. Como a ciência se define nesse contexto? A ciência é o oposto nesse sentido. É uma forma de conhecimento que busca entender a realidade de um jeito, assim, sistemático, organizado, usando métodos específicos e, o ponto crucial, buscando ser verificável. O objetivo, segundo o material, é compreender, explicar e, eventualmente, até intervir ou alterar a realidade, mas sempre com base em estudos controlados. Exato. A ciência, de certa forma, precisa se afastar um pouco da realidade imediata para poder analisá-la melhor. Ela transforma o fenômeno num objeto de estudo. Pega aquilo que acontece no dia a dia e coloca numa lupa. Numa lupa conceitual e metodológica, perfeito. O exemplo de Newton é clássico e está no material. A maçã caindo. Uhum, Todo mundo vê, é senso comum. uhum. Mas o Newton olhou para aquilo e transformou num problema científico. Por que cai? Cai sempre do mesmo jeito. Isso vale para a Lua também. Ele não só viu, ele perguntou,
investigou, sistematizou. E formulou a lei da gravitação universal, uma explicação que ia muito além da maçã, né? Valia para o universo todo. Precisamente. Essa é a força da ciência, buscar explicações mais gerais, mais profundas, que sejam testáveis e que organizem nossa compreensão do mundo de forma lógica e coerente. E para garantir isso, ela tem ferramentas, características próprias. Quais são as principais que o material destaca? São várias, e elas que dão status de científico ao conhecimento. Primeiro, uma linguagem rigorosa. Tenta evitar ao máximo a ambiguidade da linguagem comum. Os conceitos precisam ser bem definidos. Para todo mundo entender a mesma coisa, né? Exato. Segundo, métodos e técnicas específicos e claros. O como se chegou àquela conclusão tem que ser transparente para poder ser avaliado e, idealmente, replicado. Replicado. Isso é importante. Fundamental. Terceiro, a ciência é um processo cumulativo. O conhecimento novo se constrói sobre o antigo, seja confirmando, corrigindo ou ampliando. Não é cada um começando do zero toda hora. É um diálogo constante com o que já foi feito. E tem a busca pela objetividade, que a gente já falou que é um desafio, especialmente para a psicologia. Um desafio enorme. A ideia é minimizar a influência das opiniões, crenças, valores pessoais do pesquisador no resultado. É uma busca, um ideal, nem sempre totalmente alcançável, mas é um princípio norteador. E, por fim, a verificação. A possibilidade de testar. Isso. O conhecimento científico precisa poder ser colocado à prova. Experimentos precisam ser reproduzíveis. Se outra pessoa, seguindo os mesmos passos, não chegar nem perto do mesmo resultado, opa, tem algo errado ali. Aquele conhecimento não se sustenta como científico. É uma espécie de controle de qualidade coletivo. Então o contraste fica bem nítido, né? Senso comum, espontâneo, empírico no sentido de experiência direta, prático, subjetivo, assistemático. Isso. Ciência, crítica, porque questiona o óbvio, racional, sistemática, metódica, buscando objetividade, verificável, baseada em observação controlada. Perfeito. Mas é importante dizer que eles não são mundos totalmente separados, estanques. Ah, não? Como assim? A ciência, muitas vezes, começa a partir de uma inquietação que vem do senso comum, de uma observação do cotidiano, a própria maçã do Newton. O que diferencia é o tratamento que a ciência dá a essa observação. O método, o rigor. O método, o rigor, a crítica, o teste de hipóteses. A ciência vai pegar aquela ideia do senso comum e vai investigar a fundo, vai testar, vai ver se ela se sustenta sobre um escrutínio mais rigoroso. Muitas vezes a ciência acaba corrigindo, refinando ou até mesmo desmentindo o que o senso comum dizia. Entendi. E aí a gente chega no nosso campo, a psicologia. Qual o grande desafio dela ao se afirmar como ciência segundo o material? Bom, o primeiro ponto é definir seu objeto de estudo. O ser humano. E que objeto, né? Complicado. Pra caramba! Não é uma pedra, não é uma planta, é um ser biopsicossocial. Tem a biologia, a mente, com pensamentos, emoções, consciência, e tem toda a influência das relações sociais, da cultura. E, claro, é um ser subjetivo. Cada um é um universo, né? Exato. E aí vem o grande nó que o material aponta. O pesquisador, o psicólogo cientista, pertence à mesmíssima categoria do objeto que ele estuda. Nós somos humanos estudando humanos. Isso. E aí, como fica a tal da objetividade que a ciência tanto preza? Pois é. Fica difícil não misturar as coisas, né? Nossas próprias crenças, valores, nossa própria subjetividade na hora de analisar o outro. É um risco constante inerente à psicologia. Uma contaminação, como você disse. A gente não consegue ser um observador totalmente neutro, externo. Reconhecer isso já é um passo gigantesco. E como a psicologia lida com isso, então? Joga a toalha da objetividade? Não, de jeito nenhum. Ela lida com isso redobrando o cuidado metodológico, usando métodos que tentem controlar ao máximo esses vieses e também com uma prática constante de reflexão crítica sobre o próprio processo de pesquisa. O material deve mencionar algo sobre vigilância epistemológica. Mencionou sim. Vigilância epistemológica. O que seria isso na prática? Como ele está produzindo aquele conhecimento?
é se perguntar: esse método é adequado para isso que eu quero estudar? Minha interpretação está baseada nos dados mesmo ou estou viajando aqui nas minhas ideias? É questionar os próprios pressupostos, os próprios vieses. É uma autocrítica do fazer científico. Entendi. É um esforço contínuo para ser o mais objetivo possível, sabendo das dificuldades. Exatamente. É reconhecer os limites, mas buscar o máximo de rigor dentro deles. Falando em como a ciência funciona, seus limites, suas regras, o material traz um nome importante, Thomas Kuhn. Ah, Kuhn! Ele deu uma sacudida legal na forma como a gente pensava o progresso da ciência. Pelo que entendi, ele questionou aquela ideia de que a ciência só vai acumulando conhecimento, tijolinho por tijolinho, sempre progredindo linearmente. Isso. Ele mostrou que a história da ciência tem momentos de ruptura, de mudanças radicais. São as revoluções científicas. Nesses momentos, não é só uma teoria que muda, é a forma toda de fazer ciência naquela área que entra em crise e pode ser substituída por outra. E ele usa um conceito-chave para explicar isso: paradigma. O que é um paradigma na visão do Kuhn? Paradigma é tipo um modelo, um conjunto de regras do jogo que uma comunidade científica aceita num determinado período. Inclui as teorias principais, os métodos considerados legítimos, os problemas que vale a pena investigar e até exemplos de sucesso que servem de modelo. Ah, então é como se fosse o jeitão de fazer ciência naquela área, naquele momento? Exato. É o que define o que é ciência normal. Para Kuhn, a maior parte do tempo, os cientistas fazem ciência normal, que é resolver problemas tipo quebra-cabeças, dentro das regras daquele paradigma vigente. Eles não questionam o paradigma em si. E como isso se encaixa na psicologia? O material sugere que a psicologia tem várias escolas, né? Psicanálise, behaviorismo, cognitivismo, humanismo. Seriam paradigmas diferentes convivendo ou competindo. Essa é uma leitura muito interessante à luz de Kuhn. Muita gente argumenta que a psicologia é talvez um campo pré-paradigmático, em algumas áreas, ou multiparadigmático. Ou seja, não tem um único paradigma dominante que todo mundo aceite. Então essas diferentes escolas teriam visões de mundo, métodos e até objetos de estudo um pouco diferentes entre si. Exatamente. A psicanálise tem um jeito de entender o inconsciente e usa um método clínico particular. O behaviorismo foca no comportamento observável e usa métodos experimentais. O cognitivismo estuda processos mentais como memória, atenção. Cada uma tem seu paradigma, seus pressupostos. Isso torna um consenso geral na psicologia algo bem mais complicado do que, sei lá, na física em certos períodos. E o Kuhn também ataca a ideia de observação neutra, né? Ele diz que o que a gente observa já é influenciado pelo nosso paradigma, pelas nossas teorias. Sim, essa ideia da dependência teórica da observação é super importante. A gente não vê o mundo como ele é, de forma pura. A gente vê através das lentes das nossas teorias, expectativas, do nosso treinamento científico. O paradigma direciona o nosso olhar. Caramba, isso parece jogar um balde de água fria na busca pela objetividade total, especialmente na psicologia, onde o observador já é parte do fenômeno. Joga sim, mas não no sentido de dizer que a ciência é só opinião. Significa que a ciência é uma atividade humana, construída socialmente e historicamente, e que a gente precisa ter consciência dessas influências. Para a psicologia que lida com a subjetividade na ponta do pesquisador e na ponta do pesquisado, essa ideia do Kuhn é ainda mais relevante. Obriga a gente a ser mais crítico e humilde, né? Com os próprios métodos e com as verdades que a gente acha que encontrou. Precisamente. A reflexão sobre os paradigmas, sobre a influência da teoria na observação, ajudou muito a psicologia a amadurecer, a entender sua própria diversidade e a questionar seus fundamentos. E isso nos traz de volta a uma palavra que apareceu várias vezes: subjetividade. O material define como uma síntese singular e individual que a gente constrói. Dá para explicar um pouco melhor? É uma definição bonita, né? E densa. Mas a ideia central é que a subjetividade é o nosso universo particular, o nosso jeito único de ser no mundo. É como cada um de nós sente, pensa, sonha, ama, deseja, age.
é o que faz de mim, eu, e de você, você, a nossa singularidade. E o ponto crucial que o material pergunta e responde é que ela não é inata, certo? Não nascemos com ela pronta. Não mesmo. Esse é um ponto fundamental. A subjetividade é construída. É um processo que acontece ao longo da vida, nas nossas relações com os outros, com a cultura, com a sociedade. A gente vai internalizando o mundo social, os significados, as regras, os afetos, e vai se constituindo como sujeito. Então ela é formada na interação. Na interação constante entre a nossa base biológica, claro, nossa história de vida, nossas experiências afetivas e o contexto social e cultural em que a gente vive. É uma construção permanente, na verdade, e a gente está sempre se refazendo. Faz muito sentido. O exemplo que você deu antes de duas pessoas perdendo o emprego, a situação objetiva pode ser a mesma, mas como cada uma vai viver aquilo, sentir e reagir, Vai ser totalmente diferente, porque a história de vida é diferente, os valores são diferentes, o suporte social é diferente, a forma de interpretar o mundo é diferente, tudo isso é a subjetividade em ação. e aí voltamos ao desafio da psicologia científica. Como que se estuda, com método científico, algo tão pessoal, tão singular como a subjetividade? Esse é o dilema. Como usar métodos que, por natureza, buscam alguma regularidade, algum padrão, para entender algo que é, na sua essência, único. É um equilíbrio difícil de achar, imagino. Muito difícil. A psicologia científica tenta fazer isso buscando entender tanto os processos que são mais gerais, mais universais, como funciona a memória, como se dá a aprendizagem, certos padrões de desenvolvimento, quanto o jeito particular como esses processos se manifestam em cada história, em cada sujeito. Então, precisa ter o rigor do método, mas sem perder a sensibilidade para essa singularidade humana. Exatamente. É usar o método científico não para achatar a experiência humana, mas para tentar compreendê-la em sua complexidade, tanto no que ela tem de comum quanto no que ela tem de único. É uma dança constante entre o geral e o particular. E nesse contexto de ciência, método, verificação, onde ficam aquelas práticas tipo astrologia, leitura de tarô, búzios, etc. O material questiona por que elas não entram no campo da psicologia científica. A resposta volta lá nos critérios que a gente discutiu sobre o que define a ciência. Essas práticas, por mais que possam fazer sentido para algumas pessoas ou ter um valor cultural, elas se baseiam em sistemas de crenças, em métodos que não permitem uma verificação empírica controlada. Não dá para testar se funciona de verdade, de forma objetiva e replicável. Exato. E não são falseáveis, quer dizer, não tem como provar que estão erradas, porque elas geralmente têm explicações para tudo. A ciência precisa que suas teorias possam ser, em princípio, refutadas pelos dados. Se uma teoria explica qualquer resultado possível, ela, na verdade, não explica nada de forma científica. A psicologia pode até estudar por que as pessoas buscam ou acreditam nessas práticas. Isso sim é um objeto de estudo válido, mas as práticas em si não são consideradas conhecimento científico pela psicologia. Entendido. Clareou bastante. Então, para a gente ir amarrando tudo, começamos com o senso comum, esse saber prático, útil no dia a dia, mas que é assistemático, subjetivo e não verificado. Isso, nosso ponto de partida natural. Aí veio a ciência como uma busca por um conhecimento diferente, rigoroso, metódico, que busca objetividade e, crucialmente, que possa ser verificado, testado. Uma busca por explicações mais profundas e confiáveis sobre como o mundo funciona. E a psicologia como ciência está nesse campo, mas com um desafio extra enorme por estudar o próprio ser humano, esse ser complexo, social, cultural e fundamentalmente subjetivo. Exige dela um esforço constante de rigor metodológico, de vigilância epistemológica, de reflexão sobre seus próprios limites e sobre a natureza do conhecimento que ela produz. E, para fechar, acho que a frase final do material resume bem o espírito da nossa conversa, né? Fica como uma provocação. A ciência começa quando deixamos de aceitar o óbvio e passamos a questionar o porquê das coisas. Perfeito. É um ótimo lembrete.
O conhecimento de verdade não está no que a gente já acha que sabe, mas na coragem de perguntar, de duvidar, de investigar o que parece evidente. É aí que a aventura científica começa. Esse foi o Luminotes. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, compartilhe com os colegas e ajude nosso projeto a crescer. E quem quiser e puder, pode apoiar nosso trabalho pelo Pix, institucionallumen@gmail.com. Qualquer contribuição ajuda muito. Exato. Muito obrigado pela companhia e até a próxima revisão. Até a próxima!